ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo romperá os odres, e tanto se perderá o vinho como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. Então ele falou isso o que, gente? Da lei e da graça, sim ou não? Sim. Né? Jesus falou isso sobre a lei e a graça, certo, gente? Então, o vinho velho é o que? É a lei, certo? Quando você vê vinho velho aqui, porque o que ele estava falando aqui? Ele estava batendo com os fariseus, com os sacerdotes, porque eles viviam sobre a lei. Eles guardavam o sábado, faziam tudo aquilo, e Jesus de repente veio e tornou-se o nosso sábado, o nosso descanso, certo? Amém? Então no Novo Testamento, um faz diferença entre dia e dia, outros considera igual todos os dias. Então deixou bem claro para nós no tempo da graça: eis que estou convosco todos os dias, e que ele é o nosso sábado. O sábado vem antes da lei, certo, gente? Tá? O sábado vem antes da lei. Quando Deus cria o homem, ele institui o sábado. Por quê? Para que o homem pudesse, para que a terra pudesse, para que os animais pudessem recuperar as forças e desfrutar da bênção da presença de Deus. Então o sábado não é, como diz os nossos queridos irmãos adventistas, o sábado não é uma expressão de religião, e sim uma expressão da bondade e do descanso de Deus. Amém? Outra coisa importante para o vinho novo é que todo o Antigo Testamento, toda a lei trata de uma nação, e a graça trata de indivíduos. Isso nós não podemos jamais esquecer. As leis cerimoniais, mosaicas, todas as leis de aspecto natural, de cuidado, tudo tratava-se para uma nação. E disse o Senhor Deus aos filhos de Israel. É muito importante que se entenda isso. É muito importante que se entenda que o Antigo Testamento, não estou falando do período da inocência, nem do período dos patriarcas, estou falando do período da lei. Da lei. É importante que a lei foi dada para uma nação. Uma nação que saiu do Egito, uma nação teocrática, uma nação que temia a Deus como nação. Por isso está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Israel foi a única nação na história da humanidade que temia ao Deus Jeová, a Yahvé. Como é que é a pronúncia certa da... Por aí, porque não tem as vogais. Não tem as vogais. Então, o nome de Deus, o aspecto do nome de Deus, tudo foi para uma nação. Ainda ontem um rapaz me pergunta na minha casa, eu estava fazendo um trabalho, ele disse: os testemunhos de Jeová dizem que tem que chamar Deus de Jeová. E o senhor o que diz? Isso é uma questão da lei. E aí, como é que nós vamos sair dessa? Se um testemunho de Jeová abrir a sua Bíblia e diz: o nome do Senhor é Jeová, como você vai explicar para o testemunho de Jeová? Porque está escrito. Como você vai explicar para ele? É importante entender que a lei, Deus está tratando com uma nação. E na graça, como que devemos chamar Deus na hora da oração? Pai. Quem ensinou a falar isso? Jesus. Acabou. E vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Acabou. Jesus lhes ensinou, porque os judeus não compreendiam a paternidade divina. Amém, gente? Amém. Então a lei foi dada para uma nação, e a graça foi dada para todas as nações, porque ela está focando os indivíduos. Apocalipse 5:9. A lei é uma sombra, a lei são sombras, e a graça são as realidades. Tudo no Antigo Testamento é sombra,
daquilo que há de vir. Vocês concordam comigo, irmãos? Amém. Concordam comigo? Tudo é sombra. A nuvem que protegeu Israel durante o dia, a nuvem de fogo que protegia a noite, o maná, a água que saía da rocha, tudo apontava, como disse o pastor Jamil, para Cristo. Então, o Antigo Testamento é sombra e o Novo Testamento é uma realidade. O Antigo Testamento é o Sinai e o Novo Testamento é o Calvário. O Antigo Testamento era o sangue de animais e no Novo Testamento é o sangue do próprio Deus. Amém, queridos? Então é importante entender isso, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho é o novo. Vamos lá então, em Marcos capítulo 4. Antes de lermos Marcos 4, abre comigo Marcos 10, 45, por favor. Nós vamos ficar em Marcos 4, mas abre Marcos 10, 45. Que eu preciso dar uma visão panorâmica muito rápido dos 16 capítulos de Marcos, num aspecto aqui. Vamos lá. Marcos 10, 45. Pode ler para mim. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Pronto. Porque o próprio Filho do Homem, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu tenho aqui, vou te mostrar rapidamente, nos 16 capítulos de Marcos aparece Jesus como servo. Porque a figura central do Evangelho de Marcos é Jesus como servo. Jesus como servo. O modelo de servo. O modelo para nós que queremos servir Jesus. Eu sei que o modelo é necessário, temos o modelo e a graça para vivermos o modelo. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos deu os seus passos como servo, mas Ele nos deu graça também, nos deu o seu coração para vivermos como servo. Amém, gente? Então nós podemos ter esse estilo de vida. O Filho do Homem não veio para ser servido. Será que isso pode se aplicar a nós aqui hoje à noite? Numa sociedade tão individualista, onde as pessoas querem. Né? Eu vim aqui no culto para receber. Eu vim no culto para receber. Jesus veio ao mundo para dar. Será que nós podemos pedir a Deus esse coração, gente? Por que o Filho do Homem veio para ser servido? Vamos lá. No capítulo 1 de Marcos, você vê o servo iniciando o seu ministério. No capítulo 2, não precisa escrever não, depois, quem quiser escrever, mas eu não vou parar, por causa que eu queria nos 16 capítulos. No capítulo 1, o servo inicia o seu ministério. No capítulo 2, o servo quebra as tradições. O vinho novo chega e agora ele quebra as tradições. No capítulo 3, o servo convoca homens para uma tarefa divina. Chama os apóstolos. O servo chama os apóstolos para poder ver como ele vai servir através dos dons, da palavra, do amor. No capítulo 4, o servo ensina as verdades relativas ao reino de Deus. O reino de Deus chegou no reino do maligno. O reino de Deus chegou no coração dos homens, no coração dos homens. Então, no capítulo 4, o servo fala das verdades do reino de Deus, chegou no reino das trevas. No capítulo 5, o servo demonstra o seu divino e incomparável poder. Apesar de ser servo, ele mostra que ele tem toda a autoridade sobre os poderes satânicos, sobre as doenças e sobre a morte, quando ele ressuscita. No capítulo 6, o servo é rejeitado pelos conhecidos e recebido pelos distantes. Ele é rejeitado em Nazaré, ele é rejeitado pelos seus irmãos. No capítulo 7, o servo é repudiado pelos líderes judeus e estende suas bênçãos aos
judeus, quando ele cura o surdo e o gago. No capítulo 8, o servo dá a sua identidade, quando ele fala: que dizem as pessoas que eu sou? Tu és o Cristo. Então o servo revela, ao mundo. No capítulo 9, o servo é confirmado em sua divindade e instrui os seus discípulos, A transfiguração mostra claro, Porque, gente, na transfiguração, quais são as pessoas que aparecem na transfiguração? Vocês sabem? Quais são as duas pessoas do Velho Testamento que aparecem na transfiguração? Moisés e Elias. Como? Elias e Moisés. Por quê? Porque quando ele vai dar a sua identidade, no capítulo 9, ele está mostrando: os profetas e a lei falaram de mim. Por isso que aparece Moisés e aparece Elias, porque ali ele revela a sua divindade. No capítulo 10, o servo dá ensinamentos a diversos interlocutores. Ele dá ensinamentos sobre o divórcio, sobre as crianças, sobre riqueza, sobre humildade. No capítulo 11, o servo é recebido em triunfo pelos desamparados. A sua entrada triunfal em Jerusalém mostra o quanto o Senhor veio para os humildes. No capítulo 12, o servo é desafiado em seu ensino. Ele começa a falar das parábolas, o ensino sobre o tributo, sobre a ressurreição, sobre o grande mandamento. Ele resume no capítulo 12 o que é andar com Deus: amar o Senhor de todo o coração, de todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. No capítulo 13, o servo proclama o seu sermão profético a respeito do final dos tempos. Muitas coisas estão acontecendo. Ele fala das dores, da grande tribulação, fala da segunda vinda. No capítulo 14, o servo se prepara para o seu sacrifício vigário, a sua unção, a Páscoa, a traição, a ceia, a prisão, o julgamento e a negação. No capítulo 14, ele está se preparando para ser o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. No capítulo 15, o servo é crucificado e morre em nosso lugar. Sepultamento, morte, crucificação e julgamento mostra, Jesus, o servo, o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. E no capítulo 16, o servo ressuscita e ordena a proclamação do seu evangelho, da sua obra em todas as nações, não somente aos discípulos, mas a todos aqueles que creem. Marcos é o único evangelho que a ordem para pregar o evangelho ele dá para todos aqueles que creem. Marcos 16, vale a pena terminar esse resumo sobre o servo. Vai comigo lá em Marcos capítulo 16, porque os outros evangelhos sinópticos não falam o que Marcos fala. A ordem é dada a todos os cristãos e a autoridade também é dada para todos os cristãos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Lê para mim, do 16 até o versículo 20. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então tá. Então, terminando digamos assim, essa percepção de Jesus como servo, porque isso é muito sério, queridos. O Filho do Homem não veio para servir, mas veio para servir e não ser servido. Então isso é muito importante, que isso seja impregnado em nós, temos esse coração de servo, amém? Tudo que Deus nos dá para servir. E por fim, no capítulo 16, ele chama os 12, ele fala, olha, vão, mas esses sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem, não somente
vocês apóstolos, mas todos que creem vão poder expulsar demônios, falar novas línguas, pegaram em serpentes, alguma coisa mortífera lhes beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Então essa ordem aqui não é para nós ministros. Essa ordem não é para nós ministros, essa ordem aqui é para todos. Amém, gente? Amém? Então você pode, a cura é de Deus, mas você pode orar pelos enfermos. Você pode orar pelos enfermos. Os dons específicos, né? Uns Deus dá dom para esse, dom de curar, dom de profecia, o Senhor dá como quer, mas a ordem é para todos os cristãos orarem e deixarem o resultado com Deus. Amém? Todos os cristãos que estão na graça podem expulsar demônios. Amém, gente? Amém. Posso orar para que um endemoniado apareça na sua frente amanhã? Você não vai ligar para mim ou para o pastor Jamil, né, dizendo qual é a equipe que manifestou, né? Tá bom. Vamos lá. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 tem algumas coisas que são bem... tudo é importante, mas tem algumas coisas que são muito especiais em Marcos. O senhor falou que ele subiu para servir, não ser servido. Por isso que no contexto judaico, o que se pratica, que nós chamamos de culto, é serviço. É serviço, É serviço. Verdade. Eles não falam encerramos um culto. Quando eles estão encerrando, porque eles vão ler a Torá, eles falam, vamos, encerrando o serviço, vamos ler a Torá. Que viemos para dar, né? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, reuniu numerosa multidão. Vocês lembram da semana passada do 4 tipos de seguidores? Quem se lembra? Quem se lembra? Apóstolos, multidão, discípulos e ovelhas. Isso é importante entender isso por causa da parábola que nós vamos ver, tá? Então, ele reuniu à beira-mar uma multidão. Jesus é maravilhoso, ele usou o que era de melhor de tecnologia na época. Sabe por quê? Porque quando você está à beira-mar, as ondas, o vento leva o som para bem distante. Experimente gritar à beira-mar para você ver como que as pessoas ouvem. Ele usou o que há de melhor na tecnologia na época. Jesus é maravilhoso, né? Então vamos lá. Reuniu a sua numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, aonde se assentou, e afastam-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava outras coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Irmãos, por que Jesus ensinava por parábolas? Porque a palavra era muito... o povo não entendia. Porque o povo não entendia. Exatamente. Parábola é uma linguagem específica para um tipo de pessoas que compõem a sociedade. Quando Jesus ia ensinar para alguns tipos de pessoas, ele falava assim, por exemplo, não se põe pano novo em remendo, não se põe pano novo em vestido velho. Quem que entendia bem essa linguagem? As mulheres que costuravam, né? Quando ele falava isso, que o semeador saiu a semear, quem entendia bem isso? Os que semeavam. Então sempre uma parábola era uma linguagem própria para um tipo de pessoa que compunha a sociedade. Amém, gente? Amém? Isso é importante, né? No 4 versículo 9, ele fala assim, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele falava aos discípulos e ele falava à multidão. Dá uma força lá, gente. Aí no versículo 3,
eis que um semeador saiu a semear. Quem é esse semeador que saiu a semear, gente? Quem é esse semeador que saiu a semear? Abre comigo, por favor, em João 12, versículo 24. João 12, 24, rapidamente. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso. Então, quem é o semeador? Quem é o semeador? Que veio semear a semente. Quem é o semeador? O Filho do Homem é o semeador, Jesus. E quem é a semente? Baseado nesse texto que Juliana leu. Quem é a semente? Coração. Hã? Coração. Quem é a semente? Coração sim, mas quem é a semente? A palavra. Lê novamente. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem é a semente? Somos nós. Jesus que é a palavra, né? Nossa. É a palavra lançada. O verbo se fez carne, né? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Ele fala dele mesmo. Ah, pronto. Está falando dele mesmo. Ele é o pai, é o agricultor, o pai que o enviou, mas a semente é ele mesmo. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, não esqueça disso. Ele é a própria semente. Ele o semeador, e ele é a própria semente. Aí ele fala, no versículo 3 até o versículo 8, lê para mim, por favor, 3:8. De Marcos? Isso. Marcos 4, 3 até 8. Escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Irmãos, preste atenção numa coisa, isso é muito importante. Quando ele fala que o semeador saiu a semear, como que semeia? Com as mãos, certo? Como semeia? Com as mãos. Mas o semeador que semeia, ele tem mãos. Então, quando fala em Lucas 8, versículo 11, abre rapidinho lá comigo, porque isso é simples, mas é muito importante compreender. Mas não tira, sempre que eu te der um texto, você não tira do texto básico aí. Lucas 8, 11. Esse é o sentido da parábola, né? A semente é a palavra de Deus, porque a palavra se fez carne. Então, o semeador é Jesus e a semente é Jesus. Amém? Porque a palavra se fez carne. Isso é muito importante. Agora, o que Jesus está mostrando na parábola do semeador? Que nós vamos ter tipos de ouvintes diferentes no dia a dia ou na igreja. O
que nós temos que ter a nossa oração geralmente é muito focada no Deus, fala com a tua igreja, fala com as pessoas, né? E nós esquecemos de levar em conta que nós não temos somente conhecer a palavra, mas conhecer os corações que nós estamos semeando. Quem entende o que eu estou falando, gente? Porque não nos compete ver o resultado. O Senhor não disse, ide pregar, ide converter as pessoas. Semeiem a palavra, porque a palavra é que vai dar luz no julgamento final, ou no julgamento já pós-morte. Então, nós semeamos com desejo imenso que as pessoas se convertam, sim ou não? Sim. Mas nós não temos que ficar preocupados. Eu estou pregando e as pessoas não convertem. Tem alguma coisa errada comigo. Ele mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Quem vai fazer a obra do Espírito e quem vai definir aonde vai cair a semente são os corações das pessoas. Mas nós temos que descobrir a terra boa. Para isso temos que semear. Sim ou não, gente? Então, assim, mesmo que a pessoa pareça dura, hoje, amanhã pode não ser. Então, semeie de alguma maneira a palavra. Por que eu te dei esses marcadores aí? Porque a pessoa, ao pegar a palavra, depende de um coração, uma terra boa, ela pode se converter através de você dar essa mensagem aí. De Juliane para fulano. A pessoa pegou aquele versículo ali, o Espírito Santo pode pegar ela, porque ela pode ser uma terra boa. Amém, queridos? Amém mesmo? Uma coisa importante sobre os tipos de solos que nós devemos ter muito cuidado. Vai lá comigo no versículo 14, aliás, versículo 16. 16, aí mesmo, 4:16. Semelhantemente são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Ou a palavra escandaliza aqui também tem uma expressão assim, e logo eles ficam como que pressionados e voltam para trás. Entende? É a pessoa que recebe a palavra, mas na hora da pressão da família, nós não vivemos muito isso aqui no Brasil, né? Eu vejo muito isso lá na Índia, no Nepal, no Oriente Médio, onde, gente, 12 anos que eu vou para a Índia, nunca saí com uma Bíblia na mão, porque se eu sair, dependendo do lugar, eu posso ser preso, posso ser linchado, posso ser desprezado, um monte de coisa pode acontecer. 12 anos, nunca eu saí com a Bíblia na mão, no estado onde nós vamos. Estou falando mais do norte da Índia. Não posso sair, não é como o Brasil. Mesmo no Oriente Médio, mesmo no Irã, em alguns lugares, você não pode sair. Os que recebem com alegria são aqueles que a resposta inicial é glória a Deus, é uma resposta do emocional. A pessoa chora, a pessoa fica impactada com o Evangelho. Eu quero mesmo Jesus, e ela chora, e ela fica toda comovida. Aí ela sai, começa a perseguição no trabalho, vou falar daqui a pouquinho, em Marcos capítulo 6 sobre isso. Começa a perseguição em casa, começa a perseguição na escola, com os colegas, começa a perseguição sobre impostos, porque você, né, Paulo, quem lida com impostos, né? O Brasil é um dos países que mais sonega impostos do mundo, e o brasileiro é um dos povos que mais sonega impostos do mundo, gente, do mundo. Se não me engano, nós somos quase que número 1 do mundo. Então a corrupção não está nos governos, está no coração das pessoas.
Então, quando vem a perseguição, vem a pressão, a pessoa volta para trás, né? No versículo 17, veja comigo aí, por favor, lê o 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos. É do 17 mesmo? Uhum. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Por quê? Por que não tem raiz? Porque tem uma camada de terra e depois por baixo é duro. Sabe o que significa isso? Tem uma camada de terra, mas embaixo o solo é duro, é rochoso. O que significa isso, gente? Significa isso. Nós, às vezes, semeamos a palavra, ou o nosso próprio coração cai na primeira camada. Obrigado, querido. Cai na primeira camada. Nós ouvimos, cai na primeira camada, mas quando vai descer no coração, está duro. Mas a gente recebe, glória a Deus, glória a Deus. Aí, um minuto depois, foi embora aquela palavra. Então esse é o solo rochoso. Tem uma camada de terra em cima, mas a hora que entra, não faz efeito. Então nós temos que falar a mente para atingir o coração, para que haja transformação. Aí possamos entender a missão. Então quando você for semear a palavra, ore por isso. Senhor, que a palavra caia na mente, no coração, que a palavra faça o efeito no mais profundo, não apenas na alma, nas emoções. Amém, gente? Né? Então não tem raiz, porque quando vem a perseguição, vem a angústia, vem a fome, porque naquela época realmente existia isso. Ou você tinha raiz no seu encontro com a graça, ou já era. Não era fácil seguir Jesus, não era fácil tornar-se cristão na época apostólica ou na própria época do Senhor. Quando se falava, Jesus é o Senhor da minha vida, você estava assinando o seu atestado de óbito, porque César era o Senhor. Por isso que eles morriam, por amor ao Evangelho. Entende? Quando falava, Jesus é o Senhor, tinham que adorar César. Dizem que há outro rei que não seja que é César. Isso causava a morte. Entende? Então quando a pessoa recebe a palavra e não entra no mais profundo, ela não aguenta, isso vai provocar muitas vezes uma ofensa. O Cristo provoca uma ofensa num ambiente que não é um ambiente de santidade da graça. O Cristo em nós provoca uma ofensa. Ah, você é crente? Ah, você é evangélico? Ah, ele é evangélico. Então parece que já nos coloca lá embaixo. Quando acontecer isso com você, qual tem que ser a sua atitude? Obrigado, Pai. Porque pela tua graça a minha identidade está sendo comprovada. Amém, gente? Agora, tem que ter cuidado, né? Porque às vezes as pessoas, elas provocam uma identidade errada. Meio-dia, está lá o irmão de terno. Verão, pleno verão, 9 horas da manhã está lá o irmão de terno e gravata. Tudo bem, eu acho maravilhoso, eu uso terno e gravata, mas tem gente que sofre perseguição. A pessoa vai numa praia, lógico que os irmãos têm que ter decência, mas vai na praia de saia ou vai na praia de terno e gravata, como tem alguns. Então, perseguição é perseguição pelo testemunho, não é perseguição por estruturas religiosas, amém, gente? Tem gente que é perseguido à toa, não é perseguição por causa de Cristo. Foi pego a pessoa no aeroporto, não vou falar o nome aqui, que tinha 50 ou 5 mil dólares ou reais, aí depois disseram, é perseguição por amor a Cristo. $5 mil? Quanto?
Quanto foi? Tinha $10.000 só nas Bíblias. Só na 10 mil dólares. Aí, Na viagem descobriu 70 mil. na viagem, então aí fala perseguição por amor a Cristo. É perseguição, gente? Muita gente provoca as coisas. Por favor, eu quero que você entenda que o Evangelho, a porta é estreita, mas também não seja religioso a provocar. Eu não vou no aniversário, meus parentes são tudo idólatra, tudo espírito, tudo se eu não vou no aniversário, não me misturo, provoca uma perseguição à toa. Jesus amava estar com as pessoas. Amém, gente? No versículo 19 fala assim, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra. São aquelas pessoas que recebem com alegria, mas de repente vem as ambições, vem a fascinação, vem as riquezas e aí a palavra não cai. Jesus, o rico, falou assim: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Um rico perguntou para ele. Ele falou: crê no Senhor teu Deus. E deu ali, claro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso eu faço desde a minha infância. E era um jovem rico. Jesus disse: eu vou mostrar aonde está o teu coração. Vai ver de tudo, então segue-me. Distribui entre os pobres. A fascinação das... distribui aos pobres. Distribui entre os pobres. Bem lembrado, pastor. Já viu? Bem lembrado. E aí, o que aconteceu, gente? Ele ficou triste, desistiu, e Jesus muito o amou por causa da fascinação das riquezas. Não é fácil. Todos os demônios já foram vencidos na cruz do Calvário, Colossenses 2,15. Mas os demônios que estão por detrás das riquezas têm que ser vencidos no dia a dia. Ou vocês vão adorar a Deus, ou vão adorar a Mamon, o Deus das riquezas. Então tem horas que você vai pagar um preço muito alto por essa questão das riquezas. Porque elas nasceram, Deus deu as riquezas para serem nossos servos, e não nós servos da riqueza. É isso que Jesus disse. As riquezas quem criou foi Deus. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Deus criou o ouro, a prata, foi Deus que criou. Deus criou para os seus filhos, não criou para o filho das trevas, de maneira alguma. Mas os cristãos não entendem, eles ficam fascinados, ao invés de usar como um tapete as riquezas, se apegam às riquezas. Usa como teto. Em vez de usar como tapete, usa como teto. Pois é. Amém, queridos? Isso é importante. Em Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 1: Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Jesus agora vai para uma terra que não é a terra do povo judeu. Agora o Evangelho vai para um outro, porque o Evangelho de Marcos tem essa conotação: pregar o Evangelho a toda criatura, a toda cidade, o Evangelho todo a todo homem. Você vê isso claramente em Marcos. Jesus prega o Evangelho todo a todo homem, a todo lugar e a toda a sociedade. Prega o Evangelho todo. Às vezes nós estamos ouvindo o Evangelho, mas às vezes as pessoas pegam parte do Evangelho, não pregam o Evangelho todo. E às vezes pregam o Evangelho para uma parte só do homem, não para o homem todo. Entende, gente? Eu tenho que pregar às pessoas ao espírito, à alma e ao corpo. Tem que pregar ao rico e ao pobre. O Evangelho vai ser pregado a todo mundo, a toda a sociedade. O Evangelho todo ao homem todo. Porque
Deus é tão maravilhoso que às vezes o evangelho de imediato não vai atingir o espírito, vai atingir o corpo. A pessoa está com a necessidade de pão. Jesus ia lá e multiplicava. Ele falava assim, ó, eu estou com compaixão dessas pessoas que não têm o que comer. Ele não estava preocupado com a salvação, entenda bem, gente. Ele queria a salvação delas. Ele estava preocupado, eu estou com compaixão, porque eles não têm o que comer. Ele estava preocupado com o estômago vazio deles. E às vezes a igreja, a gente só pensa no espiritual, não pensa que nós podemos ser bênção em todas as áreas para a vida dos nossos irmãos. Amém? Deveria ser uma prática para nós abençoar as pessoas com coisas naturais. Abençoar as pessoas com coisas naturais. Abençoar com dinheiro, abençoar com alimento, abençoar as pessoas com coisas naturais. Os meus olhos já viram, com discípulos meus aconteceu, mesmo assim, de Jesus, mas eu cuido. Eu já vi, hoje já não está em São Paulo, mas eu já vi, eu fui capelão empresarial de uma empresa, eu vi o patrão chegando para funcionário e falou, olha, você é uma ótima funcionária, meus olhos presenciaram isso, estou te dando um apartamento. Eu vi o dono da empresa, cristão, comprando um apartamento, zerinho, e dando para a irmã da nossa igreja. Porque sozinha, não tinha como pagar aluguel, uma grande profissional. Nós podemos abençoar as pessoas. O evangelho todo, ao homem todo. Então Jesus foi. No versículo 2: ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Esta é uma parábola do que vai acontecer de agora em diante. Presta atenção. Ninguém até Cristo vir tinha autoridade sobre o reino global das trevas. O que eu quero dizer com o reino global, irmãos? O reino das trevas, até Cristo vir, havia, presta atenção, uma hierarquia satânica. Sem tirar, fique com a sua mão aqui e vai lá comigo em Efésios capítulo 6, para você entender o que está acontecendo aqui. Mas não tire aí do Marcos capítulo 5. Vai lá comigo em Efésios capítulo 6. O reino das trevas, o reino de Deus não tinha ainda entrado no reino das trevas, e agora o reino de Deus vai chegar nesse lugar. O que vai acontecer? Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta, a nossa guerra espiritual, a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo o couraça da justiça, calçai com os pés a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, gente? Amém. Isto aqui não era uma realidade até o Marcos capítulo 5. Preste atenção. O mundo espiritual era uma coisa antes e depois de Cristo.
O diabo e os seus e a sua tropa, eles deixaram de existir depois que Jesus destruiu o diabo? Não. Tenha em mente isso. As hierarquias satânicas é assim, gente, presta atenção. Vamos colocar hoje aqui o presidente Bolsonaro. Você tem o presidente Bolsonaro, você tem os governadores dos estados, vocês têm os prefeitos e você tem os vereadores. Você tem uma hierarquia que rege a estrutura natural de um país. Você tem os três poderes. No mundo espiritual é a mesma coisa. Mas até Cristo vir, presta atenção, até Cristo vir, ninguém tinha luz sobre isso. E os próprios 12 discípulos, eles não tiveram revelação. Eles tinham autoridade, não revelação do mundo espiritual. Tinham autoridade, mas não tinha revelação como funcionava o mundo espiritual. E aí Jesus veio. Ele destrói o poder do diabo e destrói todos. Veja aqui comigo. Então você viu aqui essa hierarquia satânica, mas depois, se você olha aqui comigo em Colossenses, rapidamente, você vai ver o que Jesus fez com eles lá na cruz. Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, fala que ele expôs ao ridículo, triunfando deles na cruz. Jesus vem e de uma maneira gloriosa, ele destrói os poderes malignos e os expõe ao ridículo, ou seja, ele destrói completamente os poderes malignos, né? Veja aí comigo o livro de Colossenses, perdão, eu falei Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 2. Não, vocês entenderam errado. Segunda Coríntios. 2. 2 Coríntios 2. Não, vocês entenderam certo. Colossenses 2. Não, vocês entenderam certo. Colossenses 2, versículo 14. Vocês entenderam certo. Perdoe o nosso internauta. Colossenses 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, fala glória a Deus. Glória a Deus. O diabo nos acusava. Olha o que você fez hoje, mostrava o histórico dos nossos pecados. Você mentiu, você fez isso. O diabo nos tinha em suas mãos, ele tinha escrito de dívida todos os nossos pecados. E Jesus veio e fez o quê? 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando, fala comigo, despojando. O que é despojar? Alguém pode falar, porque ele fez isso com a antiga serpente, com Lúcifer, com Satanás. Ele fez isso com o maioral, com o cabeça, com os principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso e com toda a hierarquia satânica. Ele despojou. O que significa despojar?
Olha o que diz o versículo 14. E removendo inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que significa isso? Tirar de uma posição de honra. Destronar, tirar. Destronar, tirar do trono, tirar. Despojar é tirar algo. Tirar algo. Tirar algo. Despojei do velho homem. Eu e você. Fala bem comigo. Amém. Despojamos do velho homem. O homem que mentia, o homem que fazia que era orgulhoso, o homem que era isso, aquilo, outro. Nós despojamos e nos revestimos do novo homem. O que Jesus fez contra a hierarquia satânica? Tirou a autoridade de todos eles. Tirou a autoridade. O menor no reino de Deus hoje, a pessoa converte hoje, gente, ela tem toda a autoridade sobre o poder satânico. Ela converte hoje. Ela converte hoje. A autoridade não vem pelo tempo de conversão, pela oração, pelo jejum, pela santidade. A autoridade vem porque a pessoa recebeu Cristo Jesus. Ela recebeu a graça. Agora, quem só fez de boca não vai ter autoridade. Mas quem de fato teve uma experiência de conversão, como foi o caso de Paulo, como foi o meu caso, como foi o seu caso, diga amém. Amém. Imediatamente você recebeu a autoridade, porque Cristo Jesus despojou, tirou a autoridade de todos eles, mas não lhes tirou a vida. Eles continuam existindo, só que agora nós temos a autoridade. Jesus despojou. O príncipe do mundo continua tendo autoridade. Continua, porque Deus o despojou, não o destruiu. Vocês entendem a diferença, Sim, gente? Amém. Entende mesmo? O diabo continua existindo, tal como ele existia, só que agora há autoridade. Agora, ele chega nessa região aí, em Marcos capítulo 5, vai lá comigo. Quando ele chega nessa região, o mundo espiritual, presta atenção, nunca aquela região tinha recebido o reino de Deus, o reino da luz, aquele que ia destruir a cabeça da serpente, nunca. Olha no versículo 5, esse homem andava com cadeias, com grilhões, no versículo 4, né? Despedaçava e ninguém podia subjugá-lo, ninguém tinha autoridade. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Vocês podem dar uma luz sobre o que está acontecendo aqui? Eles reconheceram a autoridade de Cristo acima deles. Então, inclusive acima do próprio Satanás. Então, essa autoridade agora foi expressa. Você vai ver que Jesus vai pedir para que não se espalhe isso até o tempo da sua revelação. Mas quando aquele homem viu, ele teve um mix ali de sentimento. Talvez uma luz, eu quero libertação. Mas ao mesmo tempo havia dentro dele forças demoníacas. Veja o que aconteceu aqui. E exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O que é que ele entendeu nessa hora? Hein, gente? Os demônios expressaram o que nessa hora? Eles já sabiam que Jesus podia mandar eles de volta para o inferno. O inferno é tão bom que nem isso que a gente fala. É verdade. Nessa hora que os demônios reconheceram que o descendente da serpente, o descendente da mulher, está falando, né? Aquilo que foi falado, que nascerá um homem que pisará. Nessa hora, o mundo espiritual, Satanás esperava nos milhares de anos quem que viria entrar no seu reino. Lembra de Lucas capítulo 4? Que ele falou: tudo é meu, porque foi me dado. Tudo é meu, porque foi me dado. A gente não pode esquecer que ele é legalista, né? Ele não mente no sentido de tomar uma autoridade. Ele usa a lei. Tanto que ele usava a lei para acusar
as pessoas. Aham. Usava a própria lei. Seja o Código de Hammurabi, seja a lei mosaica, usava para acusar. Porque ele é legalista. Aham. É isso que é importante, né, Bispo, a gente entender, né? Que ele não Satanás, ele é astuto. Ele chegou, quando ele fala para Jesus, ele tá de posse de algo que legalmente foi dado a ele. Exato. Legalmente. Não precisa ir para a cruz para poder pegar tudo. Basta você me adorar. Sim. Oi, vamos lá. Vemos lá na passagem quando Jesus foi para o deserto, que Satanás tentou ir com a lei e Jesus respondeu com a lei. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Citou a própria lei. Então, olha o que acontece aqui. Aí há uma revelação. Que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te que, porque não me atormentes. Agora você entrou no meu reino. Agora eu vou ter a sentença. Por isso, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: qual é o teu nome? Respondeu: meu nome é o quê? Legião. Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quantos tem uma legião, gente? 6.000 soldados romanos. Tinha 6.000 demônios dentro desse homem. Tem pessoas que, quando elas se convertem, converte um monte de gente atrás delas, porque elas têm domínio no mundo espiritual. Tem pessoas que elas têm domínio, elas têm comando de autoridade espiritual sobre as pessoas. Tem matriarcas de família que são, né, aquelas assim bem centralizadora, que o homem casado com 3 filhos tem medo da mãe. Quando a mãe dessa se converte todo mundo. Cornélio, por exemplo, quando Cornélio se converteu, ele tinha 100 homens à sua disposição. Ele falou: todo mundo, estou brincando, tá? Todo mundo na minha casa hoje, que o Pedro vai vir pregar para vocês. Você acha que o povo não ia? Né? Foi todo mundo. Quando um médium espírita se converte, quando um rabino se converte, quando alguém de influência se converte, por isso que nós temos que pregar o evangelho todo para toda a sociedade.